ao teu plano e propósito nessa manhã, com reverência, Deus, com expectativa que grandes coisas ainda está por vir. Repreendemos todo o mal, tudo aquilo que queira atrapalhar, impedir, Deus, o teu agir neste lugar. Damos uma palavra de ordem, declaramos que este lugar é santo, santo, santo ao teu nome, Jesus, que é um nome que deve todo joelho se dobrar e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Deus reina neste lugar, reina Espírito Santo através da nossa vida, da nossa comunhão, do nosso relacionamento, da ministração dessa palavra, pela ação do teu Santo Espírito. Eu peço, Pai, em nome do teu Filho Jesus, que ninguém saia deste lugar sem a porção da tua palavra e a ação do teu Espírito, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia. Salmo 90, 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcançamos coração sábio. Amém? De novo, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcançamos coração sábio. Amém? Você pode se assentar. Nessa manhã eu quero continuar uma série de mensagens que temos falado sobre uma vida abençoada. Quantos querem ter uma vida abençoada? Quantos creem que Jesus morreu naquela cruz para você ter uma vida abençoada? Eu sempre falo nas minhas ministrações, no meu coração, uma palavra rema para nós, né, como promessa de Deus, é que Jesus, Ele liberou uma palavra dizendo: eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. O que é uma vida abundância? É uma vida abençoada. Não teremos desafios, teremos, né, alguns tempestades, com certeza, porque o próprio Jesus falou sobre isso. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Né? Então, nós sabemos que esse salmo é um salmo de Moisés, e aonde ele faz uma oração para Deus: Deus, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcançamos coração sábio. Né? Uma maior descoberta na nossa vida, né, é descobrir o segredo do nosso coração, né? O que está dentro do nosso coração. Então, há muitas coisas dentro de nós que ainda não descobrimos. Coisas boas e às vezes coisas ruins, não é verdade? Então, é muito importante descobrir o que está dentro de você. Esse segredo do coração, né? As suas motivações, suas ações, as suas atitudes, né? Por que eu tenho certos hábitos, por que eu faço algumas coisas, né? E identificar isso. Porque, né, nós podemos ler na palavra de Deus que, né, quando eu falar coração, quando a Bíblia fala de coração, não se, né, focaliza apenas no órgão que bate ali, que nos traz vida, mas a sua identidade, né, dentro de você, as suas ações, as suas atitudes, né, o coração. Então, há muitas coisas dentro de nós. Né? Esse coração sábio que Moisés está falando, significa, né, de uma habilidade, de uma sabedoria em administração. Quantos creem que para você ter uma vida abençoada, você tem que ser um bom mordomo? Uma boa administração, né? Tem que vir do coração essa administração, né? É sabedoria, uma prudência em certas ações e certas atitudes, né? Diante do desafio que você tem no dia a dia, como empresário, como pastor, como marido, como esposo, como filho, né? Essa sabedoria na prudência para tomar algumas decisões. Porque a gente sabe, né, que uma decisão tola pode comprometer a nossa vida, meu ministério, né, a igreja, as funções. Então nós precisamos pedir para Deus. Mas Moisés está falando: ensina-nos a contar os nossos dias. É olhar para trás e ver a nossa caminhada, a nossa trajetória, ações e atitudes, né, aprendemos com as experiências. Então essa prudência, uma sabedoria ética, né, porque Deus, ele trabalha com princípios. Então o meu coração tem que ser um coração ético, a maneira que eu lido com as coisas. Então tudo isso vai me proporcionar uma vida abençoada. Diante do desafio, diante das propostas que nós recebemos dia a dia lá no seu trabalho. Então essa sabedoria ética, né, das minhas decisões faz parte da minha vida para que eu possa ter uma vida abençoada. Então, essa oração de Moisés, um dos maiores vultos do Velho Testamento, um homem escolhido por Deus, né, que um grande desafio, ele chega diante de Deus e faz essa oração. Deus, me ensina, né, a ter um coração sábio, me ensina a ter sabedoria na minha caminhada, né, porque as nossas decisões afetam a nossa vida. Né? A
tem nos proporcionado, onde eu tive a honra e o privilégio de trazer uma palavra para abençoar essa cidade. Isso é muita honra, privilégio, essa sabedoria nas decisões, nas palavras. Eu orei muito a Deus. Estava ali as nossas autoridades, prefeito, nossos deputados, vereadores, e uma palavra sábia que possa abranger e entender como o nosso Deus é um Deus de amor e como o nosso Deus tem abençoado a nossa cidade. Você crê nisso? Então nós precisamos entender a cada dia as nossas decisões, o nosso coração, porque alguém disse que os maiores tesouros do mundo estão nos cemitérios. Os maiores tesouros do mundo estão no cemitério. Ali está tantos sonhos que foram abortados, porque muitas vezes algo no coração, uma palavra que alguém chegou comunicando, puxa, Deus está me dando um sonho, eu tenho um propósito, e de repente um pai chega e fala, você não vale nada, você nunca vai alcançar isso. Isso fere o coração daquele menino, aquele menino entra por um caminho errado e muitas vezes morre antes do tempo. Mas o sonho era de Deus, era um propósito na vida dele, mas ele deixou ser atingido por aquela palavra. Minha vida tem uma experiência muito forte, onde eu sempre comunico isso, falo, que eu fui um cara onde muitas pessoas falaram, o único dessa turma aí, dessa galerinha aí que não tem condição de ser um pastor, é o Milton. Que a palavra poderia ter ferido o meu coração, as minhas motivações, a maneira como lidar com isso, e teria pedido um sonho de Deus, que ver uma igreja tão bonita, com um pastor tão bonito. Então, o nosso coração precisa ser blindado. O nosso coração precisa ter ética. O nosso coração precisa ter princípio. Então, nós precisamos entender. Deus quer me dar uma vida abençoada? Deus quer proporcionar a você uma vida abençoada? Com certeza. Jesus morreu na cruz para quebrar a maldição. Jesus veio nessa terra para eliminar o caos. E nós precisamos entrar nesse lugar. Nós precisamos viver este lugar. Diga para o seu irmão, Deus quer te dar uma vida abençoada. Não enterre os seus sonhos. Não enterre os seus sonhos. Volte a sonhar. Volte a... Então, ali no cemitério tem tantos sonhos, tantos talentos enterrados. Tantos talentos enterrados. E eu até posso dizer mais forte, às vezes nem no cemitério, em própria vida, o seu sonho, o seu talento está enterrado. Por quê? Muitas vezes por causa de uma frustração, uma decepção, e isso está impedindo de você ter uma vida feliz, porque eu sempre falo também que uma das maiores decisões da minha vida foi ter deixado de ser um empresário para ser um pastor. Então, muitas vezes porque você foi ferido, ou uma palavra passada, isso deixou o seu coração. Quantas pessoas que não conseguem confiar num pastor, num líder, porque foi ferido no coração. Então nós precisamos entender que uma vida abençoada é determinada pelas ações, pelas minhas atitudes e pelas minhas emoções. Então a ética, quantos talentos enterrados, quantos prédios que não foram construídos, que deveriam abençoar, quantas escolas que poderiam ser construídos através de uma pessoa bem-sucedida, abençoada, que muitas vezes foi ferido até mesmo dentro da igreja, mas abandonou um propósito de Deus para a sua vida. Isso é muito sério. Como pastor, como líder, eu preciso cuidar muito das minhas ações, das minhas atitudes. Tem gente olhando para mim, tem gente falando, pastor, eu me espelho em você. Mas imagine diante da dificuldade, das situações, eu deixar algo no meu coração, e ter atitudes erradas, ásperas, ser uma pessoa grossa, alguma coisa. Eu já sou pavio curto. Imagine se eu deixar algumas coisas entrar no meu coração. Em vez de pastorear, algumas ovelhas eu vou matar. Então eu preciso cuidar disso. Amém? Você como empresário, você como esposo, esposa, filho, que muitas vezes o inimigo ataca as nossas emoções, os nossos sentimentos. Nós estamos ali agora, num treinamento, somos um pastor da igreja da cidade, uma igreja abençoada, o qual nós queremos na nossa igreja, essa questão de tratar o nosso coração, as nossas emoções, porque entendemos como uma pessoa ferida, como uma pessoa que foi ferida na alma, ela
é impedida de crescer e de ser abençoada. Então nós precisamos olhar para a nossa vida, né? Quantos desejos que não foram realizados estão ali no cemitério. É assustador ver como as pessoas não estão sabendo viver a sua vida. Isso é assustador. Né? Eu me confronto com isso e ver pessoas que têm dom, talento, né? Pode servir ao reino, servir a um propósito eterno, mas estão desperdiçando a sua vida. Isso é muito frustrante. Quantas pessoas não estão sabendo viver, né, um ambiente familiar, né, segundo a palavra de Deus e os princípios de Deus? Quantos líderes, pastores, que não estão conseguindo desenvolver e estão desperdiçando o seu chamado? Quantos empresários que podem estar, né, muito rico, próspero, mas não estão vivendo a vida que Deus tem para ele? É assustador ver pessoas dentro da igreja, né, instruído pela palavra de Deus, pela manifestação de Deus, pela graça de Deus, e desperdiçando a sua vida. É assustador. Né? Temos o inimigo, o nosso adversário, mas nós precisamos olhar para nós. E uma hora tomar uma decisão. Espera aí, cara, eu não estou vivendo aquilo que eu preciso viver. Eu não estou sendo aquilo que Deus me chamou para ser. Eu não estou praticando aquilo que Deus quer que eu pratique. Já parou para pensar nisso? Então nós podemos olhar para pessoas e eles estão desperdiçando o tempo. Né? E ontem até mesmo foi falado ali com o pastor que está ministrando, ele falou assim: tempo é mais valioso do que dinheiro. Dinheiro você recupera, tempo não. Tempo não. E muitas vezes nós estamos desperdiçando o nosso tempo por causa de algumas coisas que estão dentro do nosso coração. Dentro dos desafios, propósito de Deus para a nossa vida. Então nós precisamos entender, né, os segredos do nosso coração. O que está oculto, o que está dentro. E que precisa ser descortinado, que precisa ser compartilhado. E muitas vezes um dia eu recebi um cara na igreja e ele chegou para mim: pastor, eu tenho um pecado, eu tenho uma situação, né? Um cara ferido pela igreja, um cara extremamente arrebentado, chegou na minha sala e falou: pastor, né? E ele queria ter uma resposta para a vida dele, né? Que ele não teria mais jeito. Eu falei: cara, quem falou para você que é por causa dessa atitude que você não vai para o céu? Você não entende Deus. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de amor. E não é eu que vou julgar você por causa dessa causa. Não é eu que vou condenar você por causa disso. Mas entenda uma coisa, cara. Deus tem algo tremendo para a sua vida. Ele saiu da minha sala. E hoje é um grande homem de Deus. Sua vida prosperou. Sua família é uma família abençoada. Né? Eles têm se envolvido com o reino de Deus, com a obra de Deus. Mas talvez se eu tivesse acusado ele naquela hora, ele teria ido para aquele lugar aonde o diabo queria levar ele. Mas nós precisamos cuidar com as nossas ações e com as nossas atitudes. Você crê nisso? Então é assustador como vemos pessoas que não estão sabendo viver a sua vida. E eu quero trazer uma palavra para você nessa manhã e dizer algo para você nessa manhã que eu tenho certeza que Deus quer abençoar a sua vida. Amém? Então, Provérbios capítulo 4, verso 23, ele diz: acima de tudo, pare para pensar nisso, acima de qualquer coisa, né? Salomão, na sua conquista, né, inspirado pelo Espírito Santo, ele declara: acima de tudo, né, guarde o seu coração, proteja o seu coração. Do quê? De palavras, né, que nos ferem, né, como foi lançada sobre a minha vida, né, um desprezo realmente. Milton, você não tem condições de ser um pastor. E talvez seu pai falou algo para você, sua família falou algo para você, sua esposa falou algo para você, seu marido falou algo para você, o seu pastor decepcionou você, né? E você precisa entender isso, né? Acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Depende toda a sua vida. Então por que às vezes você não está recebendo uma cura de Deus? Porque todas as pessoas que você se relaciona, né, não prestam.
Às vezes falam até uma verdade para você, mas você não quer ouvir uma verdade. Por quê? Você já foi ferido. Você já foi, passa uma história, isso, aquilo. E o que acontece? Você olhe para a sua vida, conte os seus dias, como você não consegue fazer amizade. Não consegue ter amigos. Não consegue viver um propósito. Não consegue viver o seu chamado. Não consegue ver a satisfação no coração. Por quê? Então, nós precisamos entender, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende a sua vida, a sua trajetória, os seus dias. A sua jornada depende do seu coração. Então, uma frase para nós refletirmos e entendermos o que Provérbios diz. Ele diz assim: o que faz andar o barco não é a vela, é o vento que a gente não vê. O que faz andar o barco não é a vela, é o vento que a gente não vê. E o que faz a minha vida caminhar, o que faz a minha vida entrar no propósito é o coração. É o coração, a ação, as atitudes do meu coração, que não conseguimos ver, não conseguimos perceber. Então nós precisamos olhar para que a palavra de Deus nos diz: ei, acima de tudo, varão, não é o teu dinheiro, não é a tua conta bancária, não é o teu título de pastor, você tem que guardar o seu coração. Porque dele procede as saídas para a vida, a solução para a sua vida, a resposta que você precisa do próprio Deus. Quem está entendendo, diga amém. É isso que nós precisamos entender, porque muitas vezes a gente não consegue perceber atitudes erradas dentro do nosso coração. Minha esposa, com toda a sabedoria dela, ela tem uma frase que ela é muito importante, que ela diz para mim assim: estou te falando, porque sou tua amiga. Além de esposa, sou tua amiga e quero ver o teu bem. É melhor você ouvir de mim do que ouvir dos outros. Porque muitas vezes nós já temos o coração fechado e não queremos ouvir verdade sobre nossas ações e a nossa atitude. Qual é o seu problema, amigão? Qual é o seu problema? Então, nós precisamos entender sobre isso. Então, eu quero falar para você nessa manhã, atitude de um coração sábio. Atitude de um coração sábio. Nós precisamos entender que uma pessoa sábia, ela assume a responsabilidade da sua vida. Não transfira isso. Não transfira isso. Ah, Milton, por que você não quis ser pastor? Por que você não quis isso? Ah, porque eu fui ferido, fui magoado. E Jesus, mas e eu? E eu? Eu não fui ferido, eu não fui magoado, eu não fui traído, mas eu não deixei de cumprir o propósito que inclui você. Então eu era responsável, eu tomei uma decisão, Jesus, de ir naquela terra, quebrar a maldição, morrer naquela cruz, limpar seus pecados, para que você viva um propósito, para que você viva a minha palavra. Você precisa entender isso. Então, eu preciso ser responsável pelo meu chamado, pelo dom que Deus colocou da minha vida. Ai de mim, como diz o apóstolo Paulo, se eu não pregar o evangelho. Ai de mim, se eu não cumprir o meu propósito. E eu temo muito com isso, como eu falei, é assustador como as pessoas não estão conseguindo viver a sua vida, porque tem um chamado, tem um propósito, foi ferido, foi magoado. Mas nós precisamos olhar para a cruz de Cristo e dizer assim: vai valer a pena. Vai valer a pena. Porque a alegria dessa terra, se nós colocarmos só a expectativa nas coisas dessa terra, somos o povo mais infeliz. O que nós precisamos entender é isso. Então, diga assim, eu sou responsável pela minha vida, pelo meu chamado, pelo meu dom, pela minha família, pelo meu casamento, pelo meu dinheiro. Amém? Ou seja, as nossas escolhas. Nossas escolhas. Será que se eu tivesse decidido aquela palavra ferido no meu coração, e eu falei assim: eu nunca mais quero estar numa igreja, eu nunca mais quero me relacionar com pessoas, porque pessoas são difíceis, pessoas são ingratas, pessoas são injustas. Aonde eu estaria hoje? Mas eu preciso entender
que um dia eu vou prestar conta para Deus da minha vida, do meu chamado, do meu casamento, dos relacionamentos, nos lugares aonde Deus me colocou. É responsabilidade minha. Eu vou prestar conta para Deus disso. Né? O que eu já falei até a semana passada, Milton, o que você fez com a minha noiva? Que noiva, Deus? Minha igreja. Eu te dei uma igreja. Para você cuidar, para você pastorear, para você ensinar, para você discipular, para você cuidar. Eu te dei uma responsabilidade, Milton. Agora você vem com desculpa aí. Mas por causa disso, por causa daquilo. Não. Você precisa ser responsável sobre isso. Então, né? Então, as nossas escolhas determinam o nosso caráter. E o nosso caráter determina o nosso destino. Nossas escolhas, aquilo que você escolhe fazer, né? Ou você escolhe abandonar sua casa, sua família, né? Por questões éticas no seu coração, né? Antiética no seu coração, é responsabilidade sua. Como igreja, temos as nossas responsabilidades, como as nossas responsabilidades civil, temos. Né? Se você fosse escolher somente uma palavra para descrever, qual seria? Você. Como você se descreveria durante a sua jornada, a sua caminhada? Ontem eu fiz as contas, mais ou menos, Cidade de Pinhais tem 27 anos, 10.000 dias. O que eu proporcionei para que essa cidade se torne uma cidade melhor? O que eu fiz para que a minha sociedade seja uma sociedade melhor? É responsabilidade minha. Nossa. Porque às vezes eu vejo as pessoas falando mal isso, aquilo do governo. E é claro que a gente tem as nossas críticas, né? Mas nós mesmos jogamos lixo no bueiro. Nós não cuidamos do nosso lixo. Né? Nós não cuidamos nem da calçada da nossa casa. E muitas vezes, puxa, por que deu essa enchente? Por que entupiu? Porque, quando sabe, eu joguei uma latinha, eu joguei um papel, né? Eu fiz algumas coisas que era minha responsabilidade. E Deus um dia vai cobrar de mim isso. Amém? Então, qual seria, como você, né, se descreveria nessa tua caminhada? Quantos anos de crente você tem? Puxa, mas ninguém gosta de você? Ou é o contrário? Você não gosta das pessoas? Você não aceita, né? Porque às vezes a gente quer ter amizade com pessoas perfeitas. Acha que, né, a humanidade erra, falha, né? E aquilo, às vezes, puxa, o cara é 99% legal. Uma coisa que você não gosta dele, você já quebra a amizade. Não gostei daquilo que ele falou. Não gostei do que ele falou. Algumas perguntas são importantes para nós entendermos a nossa responsabilidade. Qual é o meu maior bem? O seu maior bem. Já parou para pensar nisso? Estou falando assim de casa, carro, né? Mas seu maior bem, sua identidade, seu chamado. Né? E eu acredito na minha vida que tem algo sobre a minha vida, né, que é poderoso, pela graça de Deus, né, que é honrar pai e mãe. Isso é uma coisa que eu colho no meu dia a dia. Conversas que eu tive com o meu pai, penso que o meu pai era quietão igual eu, não era muito de conversa. Mas algumas coisas que eu tive com o meu pai, algumas ações e algumas atitudes que eu tive com o meu pai, e com a minha mãe, algumas coisas que estavam no meu coração que eu fiz para minha mãe, e faço até hoje, que tem sido um bem maior na minha vida. É só isso? Não, mas eu quero dizer para que você entenda isso. Né? O quão é poderoso esse bem, né? Que muitas vezes a gente valoriza mais uma herança de um pai, né? Um carro, uma casa, isso, aquilo, mas uma palavra que meu pai me falou. Ouvir de um pai dizer para você, Milton, eu sinto muita honra de você. Isso é algo tremendo. Isso é algo que eu vou levar para o resto da minha vida. Uma bênção do meu pai. Fui um filho perfeito? Não. Dei trabalho, com certeza, né? Mas uma das coisas que eu entendo que é um bem na minha vida, e por isso eu quero dizer para você, jovem, né? A palavra de Deus diz que Ele acrescenta aos nossos dias. Terão anos de vida aí de paz, que honra pai e mãe. Qual é o seu maior bem? Então, né, nós vamos olhar para a nossa vida. Qual o seu melhor hábito? Pergunte para você mesmo, seu melhor hábito. E é impressionante, querido, é impressionante como a gente não consegue descobrir e falar até mesmo das coisas boas. Até mesmo das coisas boas. Seu melhor hábito,
Puxa, eu sou um cara generoso. Eu sou um cara carinhoso. Eu sou um cara romântico. Você acredita que eu sou um cara romântico? Pergunta para a Viviane. A Viviane perguntou para mim, amor, qual é o tamanho do seu amor? Ela perguntou para mim essa semana. Isso mexeu muito com ela, né? Eu falei, amor, nem a NASA descobriu, está tentando descobrir um aparelho que consiga medir isso. Ela ficou impressionada com essa coisa que eu falei para ela. Então eu descobri que eu sou romântico, né? E hoje ela perguntou para mim de manhã, será que a NASA já descobriu? Eu falei, ainda não, amor, vai levar muito tempo. Né? Então, nós precisamos entender qual é o seu melhor hábito. Como mãe, como pai, como filho, como líder. E valorizar isso. Isso é um dom que Deus nos deu. Não é? E nós precisamos focar nisso. Porque às vezes nós não nos valorizamos. E essa é a responsabilidade. A Bíblia diz, né? Amar ao próximo como amar a si mesmo. Não é pecado você se amar. Não é pecado você reconhecer valores na sua vida. Mas muitas vezes nós não descobrimos isso. E enterramos isso. Enterramos esse talento. E não desfrutamos de uma vida abençoada. Como nós gostamos de palavra de afirmação, né? Mas você precisa entender isso. Você precisa descobrir isso. O seu melhor hábito, né? Puxa, eu sou um cara muito bom. Eu sou um cara muito bom. Né? Valorize, porque isso é um dom de Deus. Corresponda isso com Deus. Faça a pena esse hábito, essa atitude que Deus colocou no seu coração. Tão generoso, tão prestativo, tão atencioso. Cara, o cara senta para ouvir uma pessoa, né? A pessoa ama ouvir aquela pessoa. Né? Conselhos. Então, o meu melhor hábito. Agora também eu preciso analisar qual o meu pior hábito. Isso eu tenho que eliminar. É fofoqueiro, pastor. Corte isso. Porque isso vai te prejudicar. Né? Assim como a gente tem que ressaltar o que é bom, a gente tem que eliminar o que é ruim. Não é verdade? Então, qual é o seu pior hábito? Eu vi uma frase que diz assim, a gente, né, vive esperando que as coisas mudem. Que as pessoas mudem. Até que um dia a gente muda e vê que nada mais precisa mudar. Impressionante. É impressionante. Eu quero que as pessoas mudem isso, aquilo, o sistema da igreja. Eu quero que mude o sistema. Mas quando eu mudo em relação ao sistema, não precisa mudar nada. Porque é um hábito ruim meu de criticar. De só ver as coisas ruins. Eu não consigo enxergar as coisas boas. Né? Aí eu vou com a expectativa falar para a pessoa, não, eu vou fazer melhor do que isso. Já vem com olhar de crítica, porque isso, aquilo. E nós não valorizamos pessoas. Valoriza pessoas. Outra coisa, as pessoas sabem que você valoriza ela. Isso é muito importante. Para que nós possamos ter uma vida abençoada. Né? Uma das coisas que eu oro muito para Deus e peço para Deus, né? Deus nunca me deixe ser ingrato. Pessoas que abençoaram a minha vida. Pessoas perfeitas? Não, defeitos. Mas eu prezo por relacionamento. Mesmo as pessoas, essa pessoa mesmo que falou para mim, né, que eu não teria condição de ser um pastor, algumas pessoas assim, tem um relacionamento com eles. Não é um relacionamento falso. Não é algo que, né, de boca para fora. Tem que ser do coração. Porque é do coração que procede, né, os segredos, as saídas da vida. Então, preste atenção nisso. Às vezes, não é o sistema. Não é a situação que tem que mudar. Quem tem que mudar sou eu. As minhas ações, as minhas atitudes têm que mudar. Por que Deus escolhe fulano e não me escolhe? Será que Deus é ingrato? Será que Deus é injusto? Eu não acredito nisso. Não acredito nisso. Você acredita que Deus é injusto? Não é. Poxa, Deus me chamou, isso, aquilo, mas as coisas não acontecem. Por que será? Eu valorizo pessoas, as pessoas sabem que eu valorizo. O que nós fazemos em grandes ocasiões dependerá do que somos. Do que somos. Situações, oportunidades que vão surgir, vai depender do seu coração. Vai depender das suas ações, das suas atitudes.
O que fazemos em grandes ocasiões dependerá do que somos. E o que somos é resultado de anos de autodisciplina. Anos, querido. Anos de autodisciplina. Algumas situações que Deus teve que tratar na minha vida. Até eu aprender, agora você está pronto. Agora eu vou te colocar no lugar, né, de uma grande ocasião. Então nós vamos olhar para a nossa vida isso. É preciso tomar muito cuidado. Somos muito tentados a fazer algo para impressionar os outros. É responsabilidade minha isso. Cuidar das minhas emoções, dos meus sentimentos. Nós somos muito propícios a fazer algo para impressionar pessoas. E às vezes, querido, porque lá na sua casa, lá na sua família, na sua trajetória de vida, você foi ferido, as pessoas falaram que você nunca ia ser nada, até para Deus você quer fazer para provar para as pessoas que você consegue. E isso, irmão, não vai te levar a lugar nenhum. Não vai te levar a lugar nenhum. Você querer fazer, né, para dizer que você é bom, que você sabe, isso só vai impedir de você ter um coração, né, sábio nas decisões. É ou não é? Mas nós somos muito propícios a isso. A fazer para impressionar os outros. E Deus sabe do nosso coração. Deus conhece a nossa motivação. Então, né, a motivação do nosso coração, né, queremos chamar a atenção para nós mesmos. E nós precisamos entender isso é responsabilidade nossa. É minha responsabilidade. E isso impede a gente de ser abençoado. Isso impede a gente de ver uma vida abençoada. Então eu preciso, cara, isso é minha responsabilidade, tratar isso no meu coração. É responsabilidade minha alinhar isso, segundo os princípios da palavra de Deus. O que a minha mão direita faz, a minha esquerda não precisa fazer. Eu não preciso falar. Amém? Então, Colossenses capítulo 3, verso 23, fala sobre isso. Ele diz, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração. Coloca lá, querido. Colossenses 3, 23. Será que dá? Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o motivação, né? Um coração reto, como para o Senhor e não para homens. Mas é impressionante como a gente quer ser e fazer para os homens reconhecer. Isso é uma índole que está dentro de nós, que nós precisamos cuidar. E não é a responsabilidade do fulano, do ciclano, é minha responsabilidade cuidar dessa área da minha vida. Amém? Outro perigo é julgar a motivação do coração do outro. Ah, mas fulano está fazendo isso por causa disso. Ah, o pastor está fazendo isso por causa disso. Ah, o ciclano está fazendo isso. Quem falou para você isso, querido? Você está julgando a motivação? Não, mas veja, não, você está julgando. Isso é terrível. Isso impede você de ter uma vida abençoada. Porque você não está vendo, não conhece a motivação do coração ou da pessoa. E você está jogando isso como um julgo. E você, da maneira como você vai ser julgado. Julga, você vai ser julgado. E muitas vezes nós somos assim. Não, mas ele está fazendo isso por causa disso. E julga a motivação do coração do cara. Isso é desonra. É minha responsabilidade, é um ato, é uma atitude que vai trazer malefício para a minha vida, não benefício. Porque, não, o cara está fazendo isso porque, ó, imagina, o cara vai trabalhar lá, não, porque quer chamar a atenção do pastor. O cara está servindo, o cara está fazendo. E nós fizemos isso, por causa disso, fulano é isso, é aquilo. E aí você coloca uma situação no seu coração que você vai se lascar. Porque você está fazendo um pré-julgamento, não é a pessoa. Ela não está fazendo isso. E muitas vezes, si mesmo está impedindo de um crescimento. Então diga, é responsabilidade minha cuidar do meu coração. Das minhas ações, das minhas atitudes. Amém? Responsabilize pela sua vida. Responsabilize pela sua vida. Você vai se tornar uma pessoa sábia. Pare de fazer vítima, pare de achar um culpado. Você é responsável pelo seu chamado. Para aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, responsabilize pela sua vida. Se você desenvolver hábito de sucesso, fará sucesso hábito. Se você desenvolver hábito de sucesso, você fará de sucesso um hábito. Você crê que você pode viver isso? Claro que podemos, querido. Jesus fala, ei, eu vim para que você tenha uma vida abundância.
Mas eu preciso cuidar e entender de certa responsabilidade na minha vida. Tem coisas que eu falo para Deus, Deus, isso não depende de mim. Eu entrego para Deus, eu coloco na mão de Deus. Mas tem coisa, irmão, que eu não posso fugir da raia. Eu preciso entender isso. Amém? 1 Reis, capítulo 3, verso 9, diz assim: dá, pois, ao teu servo, a oração, dá, pois, ao teu servo, coração compreensivo, para julgar o teu povo. A oração de Salomão. Coração compreensivo. Para que prudentemente discina entre o bem e o mal. Só que muitas vezes nós julgamos as pessoas, né, que ela está fazendo mal. Ele diz, né, deixa eu discernir entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Olha o desafio de Salomão. Essa palavra agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. O que é um coração compreensivo? É um coração que ouve, é ouvir com o coração. Isso é um coração compreensivo. Não julgarmos, não já mandar pedra ou isso, aquilo. Então, um coração compreensivo, ele decide entre o bem e o mal. Ele tem prudência nas suas ações, de julgar as pessoas. Nós precisamos cuidar disso. Então, essa é a oração de Salomão, né? Sabe qual é o maior segredo da comunicação entre marido e mulher? Pais e filhos, líderes, discípulo e discipulador. Sabe qual é o maior segredo da comunicação? É ouvir com o coração. É ouvir com o coração. Às vezes a mulher está falando isso, aquilo, né? Mas você não está olhando. Amor, eu estou te ouvindo. Mas eu não quero que você ouça daquele jeito. Você precisa ouvir com o coração. Esse é o segredo, né, de uma família abençoada. Isso é segredo, né? O dia que o meu pai falou aquilo para mim, eu sei que ele falou de coração. Aquela comunicação foi de coração para coração. Acho que nós vamos fazer um ambiente aqui na igreja de falar de coração para coração. Porque é o segredo, irmão. Porque eu estou falando do coração e nós somos feridos com palavras. Nós às vezes não sabemos ouvir. E eu, irmão, às vezes no presbitério, os meninos aí têm que bater na mesa. Eles vão falar, eu já pá. Então eu tenho que cuidar disso. Tenho que cuidar disso. Eu já parto para cima, já perto no pescoço e tal. Não, tem que ouvir o coração. Porque às vezes eu vou ferir pessoas. Vou magoar pessoas. Amém, queridos? Não estou dando desculpa para vocês me pegar de novo, tá? Mas é um exemplo. Então diga assim, o maior segredo da comunicação é ouvir com o coração. Amém? Segunda coisa. Segunda atitude de um coração sábio. Avalie os seus feitos. Suas práticas. Precisamos avaliar isso. Precisamos olhar, né? Nesse mesmo texto de Salmo 90, 12, no verso 17, ele diz assim, Salmo 90, verso 17. Seja sobre nós a graça do Senhor. Quantos querem a graça do Senhor? Nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Confirma a obra das nossas mãos. A oração dele. Ou seja, Deus, aprova a nossa obra, né? Certifique da nossa obra, aquilo que estamos fazendo, Senhor, né? Nós queremos reconhecer sobre nós essa graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras da nossa mão. Sim, confirma as obras da nossa mão. Eu quero aprovar Deus sobre os homens. Eu quero que Deus avalie aquilo que eu estou fazendo, que Deus aprove as minhas decisões. Essa é a oração de Moisés, e essa é a minha oração. Mas nós queremos muitas vezes ser aprovados pelos homens. E eu preciso avaliar os meus feitos, minha caminhada. Então, né, descubra o que agrada a Deus. As minhas práticas, as minhas ações, as minhas atitudes estão agradando a Deus? Irmão, pode ter certeza que a graça de Deus vai fluir na sua vida. Descubra o que agrada a Deus, né? Aquilo que impressiona a Deus. Pastor, você consegue impressionar a Deus? Cara, mulher de fé. Nem em Israel achei uma mulher com uma fé dessa. Jesus foi impressionado. Então, o que impressiona a Deus? Carro, casa, um templo bonito? Não. O que agrada a Deus é a sua fidelidade, a sua lealdade, o seu compromisso com a palavra, com o reino.
Isso tem que vir de coração. A sua oferta tem que vir de coração. É a minha fidelidade, porque Deus ele fala, seja no pouco, porque sobre muito eu te colocarei. Deus valoriza, né, a fidelidade. Para eu ter uma vida abençoada. O que impressiona Deus é a minha fidelidade, a minha lealdade com Deus e com o próximo. Porque amar ao próximo é ser fiel com Ele. Ah, vem uma fofoca e tal assim. É realmente, né, é isso e aquilo. Eu estou sendo leal? Não. Espera aí, você está com dificuldade com essa pessoa? Vamos lá conversar com ela. Vamos lá, vamos tirar as dúvidas, vamos sentar na frente. É desse jeito que agrada a Deus. Não é colocando mais lenha na fogueira, não é isso mesmo. Não, espera aí, tem alguma dificuldade? Não vamos falar da pessoa não, vamos falar com a pessoa. Vamos quebrar a estratégia do diabo. Dentro da casa, dentro da família. E aí a fofoca, as coisas acontecem. Por quê? Porque nós não somos fiéis. Não somos leais. E nós precisamos alinhar o nosso coração. Nós precisamos cuidar com isso. Porque o nosso adversário, ele anda em derredor, procurando alguém que ele possa tragar. Então nós vamos entender isso. Deus ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos alcançar coração sábio. Então, o que agrada a Deus, né? Não, o que agrada a Deus é que eu permaneça fiel até o fim. Que eu seja leal ao meu chamado, ao propósito até o fim. Por isso, irmão, nós precisamos cuidar do nosso coração, guardar o nosso coração. Porque quanto mais eu guardo o meu coração, mais eu vou viver a obra do Senhor. Apocalipse, capítulo 2, verso 1 a 5. Ele diz assim, a igreja, ao anjo da igreja, está falando ao pastor da igreja. Porque quanto mais será dado, mais será cobrado. Então, a anjo da igreja escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita os 7 estrelas e que anda no meio das 7 candeeiros de ouro. Conheça as obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Irmão, quem que não quer ser conhecido por Deus pelas obras que está fazendo? Deus sabe tudo que você está realizando. Mas eu não sou recompensado, eu não sei o que. Mas Deus sabe. Deus sabe do que eu faço. Deus sabe a hora de me honrar. Deus sabe a hora de me honrar. Ele diz, né? Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, mas que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome. E não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Por que uma pessoa abandona o primeiro amor por Deus? Eu creio que muitas vezes é frustração. Sentimento dentro da igreja, questões assim, nós perdemos o amor por Deus. E o diabo vai minando isso na nossa vida. Né? Então, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende e volta às práticas da primeira obra. Não adianta só arrepender. Não adianta. Eu tenho que voltar às práticas das primeiras obras. Não adianta eu pedir perdão para Deus. Espera aí, mas você está deixando de cumprir o seu chamado, o seu propósito, a sua vida. Então, volta às práticas das primeiras obras. Se não, olha, eu estou te dando um alerta, estou te falando. Eu não quero que você se arrependa, eu quero que você volte a fazer e cumprir o que eu mandei para você cumprir. A determinar, a tratar a sua esposa como no primeiro amor que você teve com ela. Essas práticas que eu quero ver na sua vida. Como pastor, né? Você se arrependeu, né? Eu briguei com a minha esposa, isso, aquilo, me arrependi, pedi perdão. Não! Você tem que praticar o que você praticava antes. Você tem que viver o que você estava vivendo antes. Volta às práticas das primeiras obras. Se não, venha te ir, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Ou seja, né, quem sabe você sofreu uma frustração, uma decepção, uma injustiça, até mesmo uma decisão errada. Até mesmo uma decisão errada, eu me arrependi disso. Mas basta? Não basta. Não basta. Um erro é não perguntar onde você está errando. Pergunte onde que eu estou errando. O texto de Apocalipse diz, lembra-te de onde caíste. E arrepende e volta às práticas das primeiras obras. Ou seja, não adianta só seguir em frente, mas seguir em frente com as coisas resolvidas.
Isso é determinante para a minha vida. Isso é determinante para a sua vida. Porque eu perdoo. Perdoo, mas agora a minha maneira de lidar com você é diferente. E se Jesus fizesse isso comigo, com você? Se Jesus fizesse comigo, com você, cara, eu pequei, falhei de novo, né? Eu cometi já o segundo adultério, pedi perdão para Deus e tal. Não, mas agora Deus vai te tratar diferente. Não. A misericórdia do Senhor é a causa porque não somos consumidos. Claro que não. Mas eu preciso me arrepender e começar a praticar de novo as primeiras obras. Então, né? Não adianta só se arrepender, mas seguir em frente com as coisas resolvidas. Não deixe, querido, situações, né, principalmente, a gente sabe no louvor, nos relacionamentos da empresa, negócio, não deixe, querido, coisas mal resolvidas na sua vida. Não adianta, querido. Não adianta. Eu preciso, mas outro, isso, aquilo. Querido, resolve essas coisas. Deus quer te abençoar. Deus quer te dar uma vida abençoada. Mas nós precisamos saber o que está dentro do nosso coração. Nunca mais vou me envolver com a igreja. Nunca mais vou me envolver com o meu chamado. Não adianta. Eu me arrependi. Vou voltar. Então, Salmo 4 diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Sabe, querido, nós precisamos pavimentar a nosso caminho. Nós precisamos pavimentar a nossa jornada. Com as ações do nosso coração. Não adianta apenas eu me arrepender, eu preciso começar a pavimentar, né, asfaltar a minha trajetória. Como? Com as atitudes do meu coração. Existe um alvo, existe um projeto, existe um propósito de Deus para a sua vida. Mas bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração encontra os caminhos aplanados. Irmão, pavimente o seu caminho com o perdão, com a gratidão, com a santidade, com a fidelidade e com a lealdade. Faça um caminho plano, querido, não aquele tortuoso, briga, discussão, isso, aquilo. Salmo 84, 11 e 12. Porque o Senhor Deus é só escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega os que andam retamente. Então eu preciso, né, pavimentar o meu caminho, com retidão. Nenhum bem Deus sonega para quem anda nesse caminho, que não fica com enrosco aqui, com enrosco ali, com a situação no coração ali ou aqui, não. Nenhum bem, presta atenção nisso, querido. Tudo que você precisar, Deus vai te dar no seu desafio, na sua jornada e no seu chamado. Nenhum bem Deus sonega quem anda nesse caminho, né, que anda retamente. Amém? Um coração sábio ama a repreensão. Coração sábio ama a repreensão. Salmo 141, 4 e 5 diz assim: não permita que o meu coração se incline para o mal. Para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores. Querido, cuidado com a fofoca. Cuidado com quem falar para você aprova aquela murmuração dele, aquela, né? Cara, você está com problema? Vamos lá falar. Vamos conversar com a pessoa. Homens que são malfeitores, e não coma das suas iguarias. Querido, não se alimente com o lixo que o diabo vem colocar na vida das pessoas, e você está dando ouvido para ouvir esses lixos. Não, né? Não se alimente com as suas iguarias. Fira-me o justo, será isso mercê. Repreende, e será como óleo sobre a minha cabeça, o qual não há de rejeitá-lo. Sabe, querido, há momento na minha vida e na sua vida que nós precisamos ser repreendidos. Nós precisamos ser realmente dado um basta nessa situação. Uma pessoa que não entende a autoridade, não consegue entender Deus. De uma pessoa consertar, corrigir, falar. Uma pessoa que não entende essa correção, essa autoridade, né? Pensa numa coisa que nos tira do propósito, é não respeitar a autoridade. Nós precisamos parar com isso. Porque Deus quer nos dar uma vida abençoada. Amém? Quantos estão entendendo? Diga amém. Para encerrar, um coração sábio, uma pessoa que tem sabedoria, que tem ética, né, que entende o propósito de Deus na sua vida, deixa um legado. Deixa um legado. Ensina-nos a contar o nosso dia
para que possamos alcançar coração sábio. Por que Moisés queria isso? Nós precisamos deixar um legado. Salmo 37, 23, 25. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se alegra, se compraz. Se cair, não ficará prostrado, como eu falei. Né? Cara, quem que não erra? Quem que não falha? Mas ele diz, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O que você está deixando para a sua família? Como você vai ser lembrado? Qual é a sua história de vida? Né? As práticas da sua vida é de um coração sábio. Queridos, nós estamos sendo olhado, vigiado 24 horas por dia por Deus. Viva hoje o legado que deseja deixar. Não é para amanhã, não é para a semana que vem, não é para outro dia, não é para uma conferência. É hoje. Eu preciso entender que eu estou escrevendo uma história. Eu preciso entender que eu vou deixar uma história. Como eu vou ser conhecido na cidade de Pinhais? Como a comunidade Alcance está sendo conhecido nessa cidade? Na vida, nas famílias, nas histórias das pessoas. Qual o legado que você está deixando? Viva hoje o legado que você deseja deixar. A maior garantia de que você deixará um legado é a maneira como você vive hoje. Hoje. Porque você não sabe o dia da manhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, querido, não procrastine as suas ações e as suas atitudes. O seu chamado. Sabe, querido, nós só temos uma oportunidade de pregar o Evangelho. Até Jesus voltar. Depois você não vai precisar mais. Então nós temos que viver hoje o nosso chamado, o nosso legado. Você está vivendo uma história. Aproveite hoje o valor de deixar um legado. Tem cara mais precioso, querido. Você ser lembrado com honra. Um homem santo, um homem de Deus. Meu marido era um homem de Deus. Minha esposa era uma mulher de Deus. Meu pai era um homem de Deus. Meu pai deixou um legado. Meu pai me ensinou caráter. Meu pastor me ensinou princípios que vão me levar a uma vida plena, a uma vida abençoada. O que você está deixando? Você está escrevendo a sua história. Você é responsável pela sua história. Você é responsável pelo seu chamado, pelo cargo que você ocupa, pela função que Deus te coloca. Você é responsável. Deus quer te abençoar. Deus não quer que você deixe um legado de maldição, de pecado, de mau caratismo. Não. Você pode começar a viver um legado que vai agradar a Deus hoje. Uma história para se lembrar. Sabe, querido, pessoas que passam pela igreja, que não deixam nem saudade. Mas pessoas que a gente sente, puxa, que pessoa. Posso lembrar de um cara que marcou a minha vida, abençoou a minha vida, abençoou essa igreja, Pastor Edson. O cara deixou um legado nessa igreja, deixou uma história nessa igreja. Um homem de Deus, que eu reconheço como um homem de Deus. Um homem que me honrou. E que eu sempre estou à disposição de honrar um homem como esse. Uma história. Sabe, querido, as oportunidades estão diante de nós. Mas é hoje. Não é para amanhã, não é para depois, é hoje que Deus quer. Se ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Vamos ficar de pé? O segredo do sucesso de uma pessoa é determinado pela sua agenda diária. Sua agenda, seus compromissos. Salmo, Moisés ora e nós queremos orar nessa manhã. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcançamos coração sábio. Quem quer fazer essa oração? Quem quer alocar sua vida diante de Deus? Uma história. Eu quero deixar uma história nessa cidade.
Não vamos agradar todo mundo, nem Jesus agradou todo mundo. E isso não pode ser desculpa para nós. Não. Nós podemos fazer melhor. Nós podemos fazer com que a nossa cidade seja uma cidade onde famílias sejam restauradas. Família seja abençoada. Quero que a minha família olhe para mim, que olhe para você. Por mais que você foi um cara que estava no pecado, no adultério, nas drogas, nos vícios, na prostituição. Mas hoje você pode começar a escrever uma nova história. Eu até queria que o Edson estivesse aqui para ele cantar. Uma nova história Deus tem para mim. Você consegue? Você é a Edson? O mais importante, deixa eu terminar com essa frase. O mais importante da vida é lutarmos para sermos pessoas melhores. Milton, você é perfeito? Não. Você é perfeito? Não. Mas lute. Existe um testamento. Existe uma instrução divina para que você se torne uma pessoa melhor. Um marido melhor, uma esposa melhor, um pastor melhor, um político melhor, um administrador público melhor, um advogado melhor. Sabe como você como advogado, que ele tem certas causas, que você como crente, não, isso não é para mim. Não é. E Deus vai te honrar por isso. Então o mais importante da vida é lutarmos para sermos pessoas melhores. Quem que vai ser responsável por isso? Pastor? Meu marido? Minha esposa? Não, eu sou responsável de me tornar uma pessoa melhor.